aos nossos irmãos de Corinto. Então ele vai encerrar esta defesa de sua pregação usando um texto de Isaías, capítulo 40, versículo 13, em que diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Ou seja, é uma pergunta que diz: quem é que pode ensinar a Deus o que ele tem que fazer? Quem é que pode instruir a Deus como ele deve fazer? E Paulo ele vai usar esta expressão, esta informação, esta pergunta que está no livro de Isaías, e vai dizer: irmãos, como vocês podem achar que pode instruir a Deus? Ou pode receber, pode fazer a ele uma sugestão: ó Deus, faça assim. E é bom lembrar que Paulo está escrevendo esta carta aos Coríntios, que é uma igreja importante, uma igreja que tem todos os dons, uma igreja que era próspera em termos espirituais, mas que tinha membros problemáticos, e membros esses que estavam com certa influência na igreja. Não quer dizer que estes membros com influência tinham os dons espirituais, mas estes membros problemáticos estavam com certa influência na igreja. E nós vamos encontrar, Paulo vai mostrar que ele recebeu informações de pelo menos alguns problemas. O primeiro dele, problema de divisão. Tinha 4 partidos na igreja. Eu não sei se era partido político, partido teológico, mas era partido, era divisão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, e segundo Paulo, os piores eram os que diziam que eram de Cristo. Porque tem muita gente que diz: eu sou de Cristo, eu não sigo a ninguém. E esquece que há uma lei natural e uma lei espiritual na Bíblia que é sobre honrar autoridades. E ele vai dizer, olha, ele vai resolver esse problema dizendo: olha, uns plantam, uns regam, e tem até os que colhem, mas quem dá crescimento é Deus. Outro problema que Paulo encontrou na igreja de Coríntios era de problemas morais. Existia lá problema de incesto. Incesto, para quem não sabe, é relação sexual entre pais e filhos, seja ele por consentimento ou sem consentimento. E na igreja de Corinto existia esse problema. Ele vai dizer para repreender esta família com este problema. Outro problema moral que Paulo vai apresentar aos Coríntios é que existia brigas judiciais entre irmãos. Um irmão colocando outro irmão na justiça. E Paulo vai dizer: não tem entre vós doutores, mestres, pastores, autoridades que possam resolver esses problemas entre vocês? E tinha também problemas de prostituição. Prostituição moral, prostituição sexual, entre outros tipos de prostituição. Então Paulo vai começar a sua defesa, a sua carta, sua primeira carta aos Coríntios. Vai mostrar os problemas da igreja da carta de Coríntios, e ele vai mostrar o caráter de sua pregação em Corinto. Olha, vocês me têm como doutor, vocês me têm como mestre, vocês até me têm como sábio, mas eu não vim com vocês com sabedoria humana. Eu não fui para vocês com conhecimento e com sabedoria natural. Eu não fui para vocês, embora preguei com alguma palavra persuasiva, mas minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu preguei o evangelho para vocês com poder, porque é o poder de Deus que transforma, é o poder de Deus que muda, é o poder de Deus que convence. Já dei aulas de homilética e muitos alunos perguntam: se é o Espírito Santo quem convence,
Se João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 27, diz: olha, a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, muita gente pega estes textos, esta informação de que é o Espírito Santo que convence, de que é o Espírito Santo que revela, de que é o Espírito Santo que trabalha, e diz: para que os pregadores precisam ter tanto esforço? Para que os pastores precisam ter tanto esforço para manejar bem a palavra de Deus, para conhecer bem e para expor bem a palavra de Deus, se é o Espírito Santo quem faz isso? Aí Paulo vai dizer: olha, eu não preguei com essas coisas. Embora ninguém possa instruir a Deus, ninguém pode dar sugestão do que Deus deve fazer e de como Deus deve operar, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é algo sobrenatural que nós cristãos precisamos ter. Porque sem a mente de Cristo, vamos entrar nos caminhos embaraçosos dos crentes carnais de Coríntios. Nós podemos encontrar na Bíblia duas classes de seres humanos: aquelas que não foram regeneradas, que agem por impulso. É aquela pessoa que promete no altar, qualquer que seja o altar, e até promete de forma judicial ser fiel à sua esposa, ser fiel a seu esposo, mas na hora do impulso ele age segundo a carne e trai a sua esposa e trai a sua promessa diante do altar e diante de uma decisão judicial. Até essas pessoas querem viver uma vida pura, uma vida simples, uma vida séria, uma vida de legitimidade, uma vida sem pecados, mas ela não consegue porque elas não foram regeneradas pelo Espírito Santo. Elas não foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, elas não servem a Deus, e mesmo que acham que servem a Deus, não servem porque continuam na carne, continuam por impulsos carnais, não conseguem ter domínio próprio, não conseguem ter equidade, equilíbrio, a ponto de vencer o pecado, vencer a carne, vencer o mundo, porque elas não têm poder, e na verdade ninguém tem poder para isso. E existem as pessoas que foram transformadas, existem as pessoas que foram renovadas, que foram purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, que foram transformadas pelo poder da palavra de Deus, que foram regenerados através do poder do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foram regenerados pelo Espírito Santo nas suas vidas. E eu sei que tem muitos aqui, muitos que estão aqui em Vila Franca, muitos que estão nos assistindo, que foram transformados pelo poder de Deus, que foram transformados pela palavra de Deus, que foram transformados pelo Espírito Santo, que nasceram de novo, não fizeram apenas uma mudança radical, mas nasceram de novo, morreram para o mundo e nasceram para Deus. E estas pessoas, pelo poder de Deus que há nelas, podem vencer o pecado, podem vencer o mundo, podem vencer as tentações, porque elas têm poder e poder de Deus. Porque elas receberam o Evangelho não de filosofias humanas, elas receberam o Evangelho não de sabedoria humana, mas receberam o Evangelho, o poder de Deus que transforma o homem. Só que tem um problema. Nós recebemos o poder de Deus,
Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus Cristo. Fomos transformados em nova criatura. Mas nós precisamos avançar no conhecimento e na graça de Deus. E é isso que precisamos fazer, porque podemos esquecer que temos uma natureza pecaminosa que ainda está em nós. E esta natureza pecaminosa não é para ser substituída por outra natureza. Esta natureza pecaminosa não é para ser enrolada, engodada. Essa natureza pecaminosa, ela precisa ser mortificada. Ela precisa ser mortificada. Eu ia falar uma palavra difícil aqui, mas travou a língua. Ela precisa passar por um processo de você dizer: olha, eu não quero esta natureza. Eu não quero viver segundo as paixões carnais. É assim que quando você tem desejo de ver coisas que não deve ver e você decide não ver. É assim, isso acontece quando você sabe que vai ouvir coisa que não deseja ouvir, que não pode se ouvir, que você sabe que se você ouvir a sua velha natureza vai aflorar, você decide não ouvir. Você decide deixar de fazer algumas coisas que você sabe que se fizer, a carne vai aflorar e você não vai ter forças. Como Jesus disse lá no monte: olha, o Espírito está pronto para vencer, o Espírito está pronto para dar vitória, o Espírito está pronto para glorificar a Deus, o Espírito está pronto para vigiar, o Espírito está pronto para ler a Bíblia, o Espírito está pronto para glorificar, mas a carne é fraca e ela precisa ser mortificada. Nós precisamos ter a mente de Cristo, porque é só com a mente de Cristo que nós vamos saber em que classe estamos. A igreja de Laodiceia começou bem. A igreja de Laodiceia tinha dons também. Se a gente olhar, a igreja de Laodiceia não tinha um erro doutrinário nos seus ensinos. Porque em nenhum momento tem dizendo que estão recebendo doutrinas de fulano de tal, recebendo doutrinas de grupos tais. Está dizendo que eles erraram nas suas próprias conduções. A doutrina parece que é uma doutrina correta. Só que eles passaram a esquecer que não é sabedoria humana, é poder de Deus. Eu não posso achar que eu estou aqui em cima do altar falando uma coisa que vem de mim. Porque se eu for olhar as Escrituras, eu não vou entender muitas coisas, mas é a palavra de Deus que está dizendo, e eu só posso crer se eu tenho o Espírito Santo. Então a igreja de Laodiceia começou a ter problemas, porque ela começou a deixar de enxergar a sua própria situação. Ela começou a ficar pobre e começou a achar que estava rico. Ela começou a ficar nua, começou a achar que estava vestida quando estava ficando nua. E chegou a um ponto que ela ficou totalmente pobre, totalmente nua, sem poder fazer nada, sem entendimento, sem razão, sem saber o que fazer, achando que estava no caminho certo. Eu comecei a estudar uma coisa que está bem forte nos nossos dias, que é o coaching. E eu comecei a estudar para poder oferecer serviços, sei lá, para atletas, para jornalistas, para pessoas que eu conheço. Mas hoje a ideia do coaching já está até nas igrejas. E o que é a ideia do coaching? É uma pessoa instruir
com técnicas mensuráveis, outra pessoa a mudar de patamar. É um atleta que não consegue completar a corrida, ele começar a completar a corrida. Um atleta que completava a corrida, mas não chegava em primeiro, ele começar a chegar em primeiro. Então esses coaches, eles começam a trabalhar processos mentais de rotina e começam a dar instruções, olha, faça isso, faça assim, faça assado, e a pessoa vai naquele processo, vai melhorando o seu trabalho, o seu rendimento no seu trabalho, vai melhorando o seu rendimento no seu esporte, vai melhorando o seu rendimento em qualquer coisa. E aí me perguntaram, esse processo, esse tipo de ação, consegue funcionar na igreja? Um pastor consegue usar essas mesmas técnicas para fazer um crente relaxado, a viver um crente sério, um crente que é carnal, a ser um crente espiritual? Esse tipo de processo, esse tipo de formas de educação até, consegue convencer uma pessoa, fazer com que uma pessoa melhore o seu rendimento na igreja? É impossível. Porque o coach usa métodos humanos. O coach usa trabalhos mensuráveis. E no reino de Deus é trabalho de Deus. No reino de Deus as técnicas são de Deus. Deus quis fazer um jovem se tornar rei. Se fosse pelas tecnologias, pela instrução de hoje, ele precisava passar por um curso de administração, precisava fazer MBA, precisava fazer outros tipos de cursos voltados a relações públicas, para poder ser um grande governador. Na técnica de Deus, não precisou de nada disso. Transformou um jovem em escravo, transformou um jovem prisioneiro, até que ele se tornou rei do Egito. Porque Deus, ele sabe, tem técnicas melhores e maiores do que os humanos têm. É por isso que nós precisamos entender que a nossa capacitação não pode ser uma capacitação vinda da gente, tem que ser capacitação do Espírito Santo. Está certa esta oração, capacita-nos, Senhor, traz capacitação. Nós não temos condições naturais de nós mesmos trazer resultados espirituais no reino de Deus. Nós não temos capacitação. A nossa mente, por mais perfeita que ela seja, ela pode trazer resultados nos nossos relacionamentos sociais, mas no reino de Deus é nulo. Moisés chegou, viu lá a sarça ardente, e Deus diz: tira os sapatos, as sandálias dos seus pés. A ideia de sandália é: tira os conceitos que você tem, que você aprendeu no Egito. Tira os conceitos que você aprendeu durante o deserto. Tire esse negócio de você achar que tem língua presa. Tira esse negócio de você achar que você conhece os reis, os faraós. Tira esse negócio que você conhece o caminho. É eu que dou a ordem. É eu que digo para onde. É eu que digo quando para. É eu que digo quando avança. Não é o seu conhecimento. Portanto, nós precisamos da mente de Cristo, porque da nossa capacidade mental, o evangelho é loucura. Paulo diz: olha, para os judeus, o cristianismo é doidice. Para os judeus, para os gentios, o cristianismo é maluquice. Mas nós sabemos que não é nem loucura, nem maluquice. Para os homens até podem ser, mas é poder de Deus. Como um grande autoridade judeu pode transformar-se de perseguidor a perseguido sem reclamar? Como uma pessoa que fazia coisas que não conseguia largar, passa a largar? Deixar os vícios e passar a odiar os vícios. Deixar ações
que antes gostava de fazer e agora não gosta mais, e mesmo que continue gostando, deixa de fazer porque quer agradar a Deus. É só o poder de Deus. É só o poder de Deus. Palavras humanas são só meios de a gente acessar o que é inacessível diante de Deus. Mas o que é inacessível, Paulo diz, olha, o que o homem não viu, o que o homem não ouviu, isso que está preparado para aqueles que obedecem à voz de Deus. Portanto, nós precisamos ter a mente de Cristo, porque nós não somos nada. Nós não somos nada. Você pode achar que há alguma sabedoria, mas essa aqui não é nada. Isso aqui que a gente faz não é nada. Deus usa do jeito que Ele quer. Irmãos, a Bíblia tem pelo menos 10 doutrinas básicas, gerais. Pelo menos. E dessas 10 doutrinas, advém muitas centenas de outras doutrinas. Como é que a gente sabe qual é o texto que deve ler e qual é o assunto que deve pregar? Eu posso conhecer todo mundo, mas eu não sei a situação espiritual de cada um. Senão o Espírito Santo que nos guia. Senão o Espírito Santo que nos ajuda. Senão o Espírito Santo que nos faz conhecer os mistérios da palavra de Deus, mas isso através da palavra de Deus, não através de pregadores. E é isso que Paulo está querendo dizer. Olha, nós precisamos entender que temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não pode agir de qualquer forma. Não pode decidir de qualquer forma. Não pode falar qualquer coisa. A pergunta que nos resta é: o que é a mente de Cristo? Ou ter a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é conhecer a vontade de Cristo e seu plano e o propósito redentor. Ter a mente de Cristo é avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Ter a mente de Cristo é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É ver as coisas com a mesma ótica que Deus vê, que Jesus vê. A gente pode perceber que o nosso processo mental é diferente. E a Bíblia mesmo mostra isso, é a questão do processo vendedor e comprador. Para um vendedor, este celular é uma coisa. Para o comprador, ele é outra. Para o comprador, isso aqui vale X. Para o vendedor, isso aqui vale 3X. E no final acaba ficando 2X. Porque a gente não consegue enxergar as coisas com a mesma ótica. Por isso que nós não podemos colocar apenas a nossa visão. Porque a nossa visão é como a gente está vendo as coisas, mas o que a gente está vendo está tudo embaralhado. E às vezes o que é embaralhado começa a formar coisas e a gente achar que está vendo certo. Aí Deus oferece um óculos especial. Deus oferece uma lente especial que a gente coloca essa lente e passa a ver o que Deus vê. Aí a gente começa a ver que a pessoa que está me maltratando não é meu inimigo, que a pessoa que está me humilhando não é meu inimigo, que o meu inimigo está nas regiões celestiais e territorial, que o meu inimigo não tem carne, que o meu inimigo não tem sangue. Só com a mente de Cristo que a gente pode entender isso. Só com a mente de Cristo a gente consegue entender isso. Portanto, nós precisamos ter a mente de Cristo, é enxergar como Deus enxerga e passar a pensar do mesmo jeito que Deus pensa. E isso é complicado. Humanamente falando, isso é impossível. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os pensamentos humanos.
que o que Deus começa a pensar são coisas, a gente pensa assim, Deus pensa lá no alto, a altura que a gente não consegue chegar, mas conseguimos chegar com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus, o Evangelho que é poder de Deus. O Evangelho chega na nossa mente, olha, você via as coisas assim, você achava que felicidade é andar na cachaçada, você achava que felicidade é viver no futebol, você achava que felicidade é viver prostituindo, você achava que felicidade era viver fazendo isso, mas agora você vai entender que felicidade é andar na presença de Deus, felicidade é estar na presença de Deus, felicidade é fazer as coisas de Deus. É isso que é ter a mente de Cristo. Eu vejo as coisas, o mundo diz que é assim, mas Deus diz que é ao contrário, então eu fico com o que Deus diz. O mundo está dizendo que o planeta Terra veio de uma evolução, mas a Bíblia diz que veio de criação. Uma evolução que ninguém sabe entender que evolução é essa, que todo está dizendo que está destruindo. Que o planeta está se acabando. A palavra de Deus mostra-nos como é que devem ser as nossas relações sociais. Eu, no meio da minha igreja, eu não posso viver como vivia lá fora. As coisas que eu via lá fora não podem ser as mesmas coisas que eu vejo agora. Porque a minha mente não pode ser mais a mente humana, mas a mente de Cristo. Muita gente diz, é impossível dar a outra face para quem nos bate nenhuma. É impossível andar 2 milhas quando uma pessoa pede uma, nos obriga a uma. Mas quem tem a mente de Cristo, faz. Quem tem a mente de Cristo, está nem aí para o que o mundo está pensando. Paulo, na sua carta, antes do versículo 16, capítulo 2, ele vai dizer que, versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Este mundo, algumas versões dizem no presente século. Vamos imaginar o nosso presente século. Qual é o pensamento do presente século? Qual é o pensamento do presente século? É o pensamento da filosofia positivista. Você pode, você faz, você tem condições. É a ideia positivista. E eu não duvido que o ser humano pode, que o ser humano faz. Só que no reino de Deus, o ser humano não pode e nem faz. Porque Paulo diz, olha, quando eu acho que estou forte, estou fraco. Quando estou fraco, estou forte. As coisas boas que eu sei que eu tenho que fazer, eu faço. E as coisas más que eu sei que não posso fazer, faço. Ou seja, nas forças humanas, nós não conseguimos nada, irmãos. Na força humana, nós não conseguimos nada. Mas o que é ainda ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo não é só para fazer a obra de Deus. É principalmente para ser a imagem e semelhança de Cristo. Antes de fazer, eu tenho que ser cristão. Eu tenho que viver em Cristo. É por isso que nas aulas de homilética, que é a arte de preparar esboços de sermões, preparar mensagens para pregar, a gente sempre diz, olha, a gente consegue fazer até as mensagens, mas sem o Espírito Santo e sem ser a gente cristãos de verdade, nossa mensagem vai ser nula.
As pessoas vão nos ver, vão nos ouvir e não vão dar crédito. Aquelas que derem crédito é que não nos conhecem. Tem muita gente que diz, olha, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso deve ser condenado na igreja. Nós precisamos dizer como Paulo, olha, sejam meus seguidores, porque eu sou o seguidor de Cristo. Ter a mente de Cristo é saber quem eu sou e o que eu devo fazer. Ter a mente de Cristo é saber que eu não vivo mais por mim, mas Cristo vive em mim. Então, essas filosofias que aparecem, algumas até bonitinhas, com algum proveito, mas não funciona. Não funciona. Não funciona no reino de Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo para a gente não ser enganado com essas mensagens. Nós precisamos ter a mente de Deus para não sermos enganados com os fatos. Nós precisamos ter a mente de Deus para não ser enganado com as coisas que aparecem, que aparentam ser. A palavra de Deus diz que, se possível for, o diabo aparece para o justo como anjo de luz. E sem a mente de Cristo, nós vamos cair que nem pato. Sabe o que é cair que nem pato? É cair que nem bobinho. Ser atraído por qualquer coisa, com qualquer isca, para a armadilha do diabo. Então, sabendo por que eu preciso ter a mente de Cristo? Preciso ter a mente de Cristo porque a minha mente não funciona. Preciso ter a mente de Cristo porque a minha mente é fraca. Pode até ter a sabedoria de Salomão, mas sem a mente de Cristo, Salomão é simples mortal. Sabendo o que é ter a mente de Cristo, e na verdade ter a mente de Cristo é de fato ter o Espírito Santo governando todo o meu ser, governando o que eu penso, governando o que eu sinto, governando o que eu vejo e governando o que eu faço, transformando-me num verdadeiro cristão. É o Espírito Santo me revelando as coisas encobertas de Deus. É o Espírito Santo me revelando as Escrituras. É o Espírito Santo me revelando os mistérios de Deus. É o Espírito Santo me mostrando, é hora de parar. É o Espírito Santo me falando, é hora de avançar. É o Espírito dizendo, olha, tenha calma, tem um buraco ali, desvia por cá. Por isso, ter a mente de Cristo ainda é ter o Espírito Santo em sua plenitude agindo em nosso ser. Precisamos ter a mente de Cristo, porque podemos estragar um milagre que Deus fez nas nossas vidas. Ter a mente de Cristo é avançar, é crescer no conhecimento e na graça. E como é que eu tenho a mente de Cristo? Para encerrar, como eu consigo ter a mente de Cristo? Eu sei que a mente de Cristo é ter acesso a ver o que Deus vê, é pensar como Deus pensa, é seguir a filosofia de Deus e não a filosofia do mundo, e não a filosofia dos poderosos. Eu sei que eu preciso, porque sem a mente de Cristo eu não consigo fazer nada. Como eu tenho a mente de Cristo? Tendo o Espírito Santo.
A pergunta que muita gente faz ainda: e como é que eu tenho o Espírito Santo? Como é que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Primeiro você precisa ser salvo. Você precisa aceitar a Jesus Cristo, renunciar, se arrepender dos seus pecados, se arrepender de quem é, se arrepender do que fez e agora se voltar para Cristo. Acreditar no poder que há na crucificação de Cristo, no poder que há na morte de Cristo, no poder que há na morte de Cristo. Aceitar isso e receber tudo que estas obras de Cristo fizeram por nós. Principalmente ter o Espírito Santo. Ter a mente de Cristo só se consegue com o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo que é salvo em Cristo Jesus. Como é que eu tenho um Espírito Santo para ter a mente de Cristo? São duas disciplinazinhas, ou rotinas básicas. Disciplina às vezes parece chato, né? Parece a surra do pai, o castigo da mãe e vice-versa. Mas disciplina é a ideia de rotina, é aquilo que eu faço regularmente, dia após dia, faça sol, faça chuva. São duas simples e que nós ignoramos com uma facilidade inacreditável. Bíblia e oração, irmão. Também chamada de consagração. Tem muita gente que diz: ah, eu só vou orar. Outros dizem: não, eu só vou ler a Bíblia. E esquece que um ser humano não vive só bebendo água, ou vive só comendo comida. Faz os dois. Portanto, o cristão, para ser realmente fortalecido, precisa ler a Bíblia, meditar na Bíblia, praticar a Bíblia e orar. Sem essas duas rotinas, nós não temos o Espírito Santo em nós. Nós afastamos o Espírito Santo de nós. Nós expulsamos o Espírito Santo. Na carta em Apocalipse, João vai dizer: olha, eis, Jesus vai dizer em uma das cartas: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Em uma das cartas a uma das igrejas que está em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Agora me fugiu o versículo. Aí tem muita gente que faz essas mensagens para pregar ao ímpio, para pregar ao pecador. E esta palavra foi dita a um anjo de uma igreja. Foi dita a um pastor. Foi dita a uma igreja. Ou seja, o Espírito Santo foi expulso deles. E mesmo assim o Espírito Santo: eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar e fazer uma ceia nela. Irmão, sem ler a Bíblia e sem orar, isso é impossível. Sem ler a Bíblia e sem orar, a gente não consegue ter comunhão com o Espírito Santo. Sem ler a Bíblia e orar, nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. É por isso que a palavra de Deus: olha, você vai ter sucesso, Josué. Você vai ser vitorioso, Josué, se de dia e de noite meditares na minha palavra e não se afastar do teu coração os meus mandamentos. E um dos mandamentos é orar. Ler a Bíblia para conhecer, orar para realmente entender. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e começa a ler,
e acha que está entendendo, aí vai orar, o Espírito Santo, não, é assim. Eu disse isso, por isso, por isso, por isso. Eu disse isso para aquele pessoal assim, mas para você é isso. Para esta igreja é assim. É esta a aplicação. E a gente só consegue isso, irmãos, com a leitura da Bíblia. E essa disciplina não é só para pastor, não, irmãos. Essa disciplina de ler a Bíblia e orar não é só para pregador, não. Não é só para ministro de louvor, não. Não é só para líder, não. É para todo cristão. Por isso que João diz, olha, eu estou descansado com vocês, porque já recebestes o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensina todas as coisas, que eu não preciso ficar ensinando a vocês, só lembrando. Ler a Bíblia e orar. É lendo a Bíblia que eu tenho o desejo de orar. É orando que eu tenho o desejo de ler a Bíblia. É lendo a Bíblia que eu sei que preciso orar. E é orando que eu sei que eu não sei nada e preciso ler a Bíblia. É lendo a Bíblia que eu reconheço que eu não estou em outro patamar e que preciso estar em outro. E é orando que eu sei que eu consigo estar no patamar que Deus quer. É lendo a Bíblia que eu conheço os mistérios de Deus. É orando que eu desfruto dos mistérios de Deus. É lendo a Bíblia que eu conheço a vontade de Deus. É orando que eu tenho forças para fazer a vontade de Deus. É lendo a Bíblia que eu conheço as coisas que eu preciso fazer. E é orando que eu sei como fazer. Por isso que é ler e orar. Orar e ler. Quando eu leio e oro, eu começo a entender que eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Então eu passo a jejuar, mortificar mais a minha carne, os meus desejos carnais, que quer dizer, os meus impulsos para fazer as coisas mundanas, os meus impulsos para fazer a coisa que desagrada a Deus e que na verdade também é um mal para mim, que eu acho que é bem. É lendo e orando que além de jejuar, eu consigo fazer uma coisa que pouca gente está fazendo, que é congregar. Quer esquecer o meu egoísmo, quer esquecer o meu egocentrismo, quer esquecer aquilo que me magoa e congregar. Pode estar quem for, pode pregar quem for, pode cantar quem for, pode estar quem for, eu estou na igreja. É lendo a Bíblia e orando que eu jejuo, que eu congrego, que eu consigo desfrutar e praticar os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. E é nessa forma que eu consigo desenvolver o ministério que Deus preparou para mim. Nós precisamos ler a Bíblia e orar, para a gente não cair na tentação de alguns corintianos. Nada a ver com o time, mas quase isso. Capítulo 3 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Paulo vai dizer, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Irmãos, meu filho Lucas Bernardo tem 2 anos. Se eu der só leite, ou a mãe der só leite, ele vai chorar. Ele quer feijão com arroz e carne. O Benjamin, do presbítero Rico, tem quase a mesma idade, vai reclamar. Mas tem crente que tem 10 anos de igreja, tem crente que tem 15 anos de igreja, que se engrossar um pouco o leite, dá problema intestinal. Porque ainda não cresceu. Porque ainda não desenvolveu a palavra de Deus em seu coração. Porque ainda não guardou a palavra de Deus em seu coração.
porque ainda não achou guarida, não achou a alegria na oração, não achou contentamento em estar na presença de Deus. Vai para a igreja, ouve a mensagem e até pregam, até cantam, mas quando sai um mocotó, misericórdia, vai parar no hospital, na UTI espiritual. Tem um pastor lá em Sergipe que diz o seguinte: tem crente, a gente tem a mania de dizer, olha, e é uma recomendação que eu dou, nós precisamos ouvir os pregadores, os pastores, como quem come peixe, comendo a carne e separando os espinhos. Aí esse pastor vai dizer, mas só que tem crente que Deus deixa o espinho entrar. Às vezes até acha que vai tirar, mas Deus esconde o espinho e o espinho entra. Não tem de vez em quando que a gente pensa que não tem espinho e tem? Daqui a pouco está engasgando. Aí ele diz, é Deus que permite, para começar a furar os cânceres que estão internos, que só a palavra de Deus consegue tirar. A furar as coisas imundícias e começar a vazar, para o organismo expulsar. Porque senão é a igreja quem expulsa, é o organismo cristão que expulsa, não é nem o pastor, não é nem um membro da igreja, é ele mesmo que se afasta, porque está carnal demais, está presunçoso demais, está preguiçoso demais para ler a Bíblia e para orar, está achando que as coisas espirituais é moleza, está achando que o evangelho é filosofia humana, é conhecimento humano, é sabedoria de homens, que numa faculdade se aprende, quando na verdade se aprende de jejum, se aprende com os olhos da Bíblia e boca no pó. A gente só consegue entender essas coisas, irmãos, quando temos a mente de Cristo, como pensamos da mesma forma que Cristo pensa. Fique em pé em nome de Jesus. Com uma imaginação. Imagine que tem um perseguidor querendo te matar. Um perseguidor que pode te matar. E de repente você recebe uma imagem, uma ordem de Cristo. Não tem aquele perseguidor? Tem. Pois é, ele está ali naquela rua tal, na casa tal, o dono da casa é fulano. Vai lá, ora sobre ele para curar a cegueira dele. Ora para ele receber o Espírito Santo. Aí a gente diz, não, isso é o evangelho, isso aí foi Paulo que experimentou. Paulo era perseguidor. Paulo permitiu e foi o orquestrador da morte de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, do cristianismo. Paulo consentiu em outras mortes de outros cristãos mais à frente. Quem sabe aquele homem que recebeu a visão tinha algum parente, alguma pessoa que ele conhecia, que ele amava, que foi morto ou que estava preso por causa de Paulo. Mas aquele homem tinha a mente de Cristo. Ele tinha a mente de Cristo. Um recebeu em casa, o outro foi operar o milagre de Deus na vida daquele homem. Isso pode acontecer a qualquer momento conosco. Gente que nos magoou e o Espírito Santo vai lá e abençoa ele. Gente que nos pisou e o Espírito Santo diz, vai lá e abençoa ele. Vai lá e ministra a bênção sobre ele. Temos a mente de Cristo para isso? Temos a mente de Cristo para perceber que o mundo está tentando nos enganar, dizendo que o que é errado não é errado.
Temos a mente de Cristo para perceber que o diabo está usando da mesma tática que usou no jardim do Éden. Dizendo, olha, não é verdade que Deus disse isso e isso, quando na verdade Deus disse outra coisa. Mas como é que a gente vai saber o que Deus disse, se a gente não ler a Bíblia? A mente de Cristo vai nos tirar de muitas encrencas que nós mesmos criamos, que nós arquitetamos e que nós fazemos. Tem muita coisa que acontece nos nossos meios, não foi que foi o diabo, não foi nem que foi Cristo, mas foi nós, com a nossa irresponsabilidade, com a nossa fraqueza espiritual, que criamos. Quando não oramos, quando não lemos a Bíblia, quando não nos disciplinamos a viver uma vida consagrada para Deus. Irmãos, a mente de Cristo nos ajuda a perceber o mundo de outra forma. O mundo diz, apedreja. A mente de Cristo está perdoado e não peques mais. O mundo diz, olha, faça isso. Condena, massacra, humilha. A mente de Cristo diz, não, perdoa e ajuda a levantar. Ande com Ele milhas e milhas. O mundo diz, faça o que dá prazer à sua vontade. Dá prazer. Faça o que lhe apraz. Aí quando você coloca o óculos que Jesus deu para enxergar e começar a pensar do jeito que Deus... O óculos não foi o óculos que Jesus deu não. Jesus deu foi um colírio. Jesus diz lá, compre de mim colírio. Para poder enxergar, e não é usar um óculos, é consertar a visão. A gente usa, aquele vizinho não é tão chato assim. Aquela vizinha não é tão problemática assim. Eu é que não estava enxergando direito. Eu é que não estava pensando direito. Eu é que não tenho coragem para evangelizar. E o diabo faz isso, irmãos. Ele sabe que a gente vai evangelizar uma pessoa, aquela pessoa começa a perturbar a gente. E se a gente reagir, aí é que a gente não vai conseguir evangelizar aquela pessoa nunca. Mas nós temos a mente de Cristo. Quantos têm a mente de Cristo aqui? Quantos estão desenvolvendo a mente de Cristo em seus corações, em suas mentes, esquecendo o que a filosofia, o que o conhecimento e o que a sabedoria humana fala e deixando-se levar pelo poder de Deus? Então continue nisso. E quem não tinha isso, passa a entender que precisa ter a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, nós vamos fracassar, nós vamos naufragar no Evangelho. Muito obrigado a você que me ouviu, teve paciência comigo ontem, domingo e hoje. Aos irmãos que estão internautas, que estão nos assistindo, que estão cultuando conosco, muito obrigado pela sua audiência. Se você não pode vir à igreja, continue acessando, quinta-feira estaremos de volta. Mas se você pode, venha à igreja, venha cultuar. Porque tem muita gente que não consegue ter força para ler a Bíblia em casa. Aí vem na igreja, a igreja, ao congregar, o Espírito Santo dá força. Portanto, venha congregar em nome de Jesus. Não deixa o mundo, a carne, enganá-los. Mas vença em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso